Graça e paz, gravando mais um vídeo, né? O tema de hoje fala sobre como entender a santificação, né? Se a salvação não é resultado das nossas obras. Então nós vamos frisar sobre a salvação, né? Pela graça, né? Por favor imerecido, e depois vamos entender o que é a santificação. O que nos torna uma pessoa santa, né? E que santificação é essa sem a qual ninguém verá o Senhor? Romanos 11:6 diz: se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, graça já não é graça. Então, se a salvação fosse pelas obras, né, não haveria motivo por que Cristo ter morrido, né? Você cumpriria a lei, os 10 mandamentos e seria salvo. Não cumpriria, estaria condenado. E não teria graça nisso. E nem fé. Não haveria necessidade de fé, né? Você cumpriu, está salvo. Não cumpriu, está condenado. Mas não é isso que a Bíblia diz, né? Efésios 2, 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos, ou seja, por favor imerecido, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, a salvação não vem daquilo que você faz ou deixa de fazer. A salvação vem mediante você crer ou não, né? Se você creu ou não que Cristo sofreu condenação em seu lugar. A partir do momento que você creu, não é? Você está salvo. Sim, parece simples, mas né, muito é dito, quando a gente prega a graça, mas é só isso. Mas quando vem o teste de fé, né? Porque o teste de fé vem, aí é que nós somos colocados à prova, se realmente estamos crendo que é pela graça, que é pela fé, não é? Mas vamos continuar lendo textos, né, que fala, Gálatas 2:21 diz assim: não torno inútil a graça de Deus, o favor imerecido, né? Porquanto se a justiça pudesse ser estabelecida pela lei, então Cristo teria morrido em vão. Como eu disse, se você pudesse obedecer à lei, não haveria motivo de Cristo, né, morrer no seu lugar. Você obedecia, estava salvo. Atos dos Apóstolos 26:18. Para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz. Isso aqui são as palavras de Jesus para Paulo, né? Saulo na época. Quando encontra com ele no caminho, né? E Jesus diz para ele, Saulo, ele tem aquela visão, né? E Jesus diz para ele, por que tu me persegues? Né? E ele disse que ia resgatar ele, né? Para que ele pregasse aos gentios, e disse para ele, para abrir os olhos deles, que é os gentios, né, e convertê-los das trevas, da condenação, né, aqui esse destaque é meu, para a luz, né, da absolvição, que é pela graça, e do poder de Satanás para Deus. Qual é o poder de Satanás? O poder de acusação, né, para a paz de Deus através do que Cristo fez, a fim de que eles recebam remissão de pecados. O que é remissão de pecados? Remir os pecados é apagá-los da memória de Deus como se eles nunca tivessem sido cometidos. Ou seja, quando você creu que Jesus sofreu a condenação no seu lugar, né, os seus pecados para Deus é como se você nunca tivesse os cometido e nunca mais fosse cometer. Parece inacreditável, né? Por isso que o evangelho é loucura para os que se perdem, né? Mas para nós é o poder de Deus. Isso é remissão de pecados. E não são só dos pecados seu passado, né? Antes da conversão. São pecados passados, presentes e futuros, né? É todos os seus pecados, desde o dia que você nasceu até o dia que você morreu. Jesus morreu por todos eles. Jesus levou todos eles sobre si. E quando nós cremos, não é? Nós cremos que ele sofreu no nosso lugar, né? Nós temos remissão dos nossos pecados. Isso é remissão. E ele continua dizendo, né? E herança entre os que são santificados pela fé em mim. Ou seja, o que nos santifica? É essa fé em Cristo, não é? Mas nós vamos entender ainda mais profundamente o que significa ser santo, né? Hebreus 10:19. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário. Que santuário é esse? A presença de Deus, né? Pelo sangue de Jesus. Você não entra pela sua obediência, você não entra pelo seu bom comportamento, você não entra pelo que você entende de santificação, né? Porque você vai ver que a santificação é a fé que te traz ela,
mas você entra pelo sangue de Jesus, que é o quê? O novo e vivo caminho. Qual era o antigo caminho? Obedecer os mandamentos, né? Podia se aproximar de Deus. Nem assim, né? Nem pelos 10 mandamentos tinha o sangue de animais, não era nem por guardar os 10 mandamentos, era através do sangue de animais. Agora o novo caminho era o sangue de Jesus, um sacrifício eterno, né? Que ele nos abriu por meio do véu, isto era sua carne. O 22 diz: aproximemo-nos com um coração sincero, ou seja, temos pecados, mas em plena certeza de fé, eles foram todos punidos em Cristo, né? Esse destaque, né, eu estou colocando para você, a interpretação do versículo, né? Certeza de fé que eles foram punidos em Cristo, tendo o coração purificado da má consciência. O que é má consciência? É a consciência de que teus pecados vão te condenar. Porque se você acreditar que seus pecados vão te condenar, você não creu que Cristo foi condenado no seu lugar, né? Então, muito hoje é pregado a questão, né, de que os pecados vão condenar ainda a humanidade, os pecadores, mas se eu acreditar, se eu tiver essa má consciência, eu estou duvidando daquilo que Cristo fez. Então, não é uma tolerância ao pecado, não é? É uma negação daquilo que Cristo fez. Então, é isso aqui que o autor está dizendo aos hebreus, né? Tendo o coração purificado da má consciência, né? Ou seja, da consciência ainda de condenação, não é? E o corpo lavado com água pura. Então, nós vamos entendendo o que é santificação. O oposto de santidade não é pecado. Então, muito é dito sobre santidade no sentido de se abster do pecado, né? A sua santificação, né, na carne, ela pode te render galardão, mas ela jamais poderia te salvar, né? Então, que santificação é essa? O oposto de santidade é ser comum. O que te torna santo, ou seja, incomum, é a presença do Espírito Santo que você recebe quando acredita na troca do Calvário. Efésios 1,13. Depois que ouviram a palavra da verdade. Qual é a palavra da verdade? Salvação pela graça, não é? O evangelho significa, a palavra evangelho significa boas novas, boas notícias da salvação. Depois que ouviram, tendo também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Ou seja, o que te torna santo, o que te torna incomum, não é? Porque é o oposto de santidade, é ser comum. O que te torna incomum é a presença do Espírito Santo que você recebe na hora que você crê que Cristo sofreu condenação no seu lugar, não é? Na plataforma nós temos pouco tempo para, né, discorrer tudo sobre santificação, porque é enorme o assunto. Mas, né, nós vamos por parte e para você entender a fundo o que é santificação. Olha só, na lei, né, na época da lei mosaica, quando um boi era separado da boiada, se tornava santo e dedicado ao Senhor e deixava de ser comum, não é? A terra que Deus se manifestou na sarça ardente deixou de ser comum e passou a ser santa. Lembra que Deus disse para Moisés, né? Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque a terra que tu está é santa. Por que aquele pedaço de terra ficou santo? Porque Deus pisou nele. Então, a partir do momento que o Espírito Santo vem morar em você, né? Vem habitar em você, isso te torna uma pessoa incomum. Isso é santidade, é ser incomum, não é? Separado do comum. Isso é ser santo, né? A sua fé te torna santo, te torna incomum. E nós vamos, né, na parte seguinte desse vídeo, talvez a parte 2, né? Nós vamos terminar de falar sobre essa santidade que a Bíblia, né, claramente nos mostra, que nós temos que buscar. Sem ela, né, sem essa santificação, sem a presença do Espírito Santo, ninguém verá o Senhor. E ela vem através da sua fé naquilo que Cristo fez, né, sofrendo a condenação no seu lugar, né, que o Espírito Santo possa iluminar o seu coração, para que você possa crer no verdadeiro Evangelho que te torna santo.